Bom, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o primeiro ato presidencial, né, informal do Jair Bolsonaro. Bom, de conhecimento de todos, está nas redes sociais aí, que o Bolsonaro publicou um vídeo recentemente falando e reiterando aquele tema sobre filmar professores na sala de aula, né? Houve já manifestação do Ministério Público sobre esse caso, da deputada do PSL que fez isso. Bom, mas qual é a base constitucional? Ou seja, qual que é o princípio que o professor deve seguir na sala de aula? Há, de fato, alguma coisa que possa vetar, que possa impedir a liberdade de expressão na sala de aula? Eu estou aqui nas minhas mãos com a Constituição Federal, tá? Existe uma parte dentro da ordem social da Constituição, se vocês abrirem lá no sumário da Constituição, existe uma parte da ordem social, né, que fala sobre cadê aqui? Que fala sobre o ensino, os princípios educacionais. Então, se vocês pegarem aqui, ó, capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, a seção 1 fala da educação. O artigo 206 fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Ó, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Vou repetir de novo, ó. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Ou seja, nenhum tipo de cerceamento da liberdade é permitido, constitucionalmente dentro dos âmbitos institucionais. Isso vale para todos. Então, se surgiu uma discussão dentro da sala de aula sobre partido político, ideologia política, principalmente ideologia política, que ideologia política não tem a ver com o partido político, né? Existem ideologias políticas de esquerda e de direita no mundo todo. Então você não está discutindo só a questão territorial, está discutindo a questão universal. Portanto, esses princípios da educação norteiam todo o trabalho do professor e todo o trabalho de qualquer indivíduo que estiver no âmbito educacional, da sala de aula, ou da universidade, qualquer sala de aula, em qualquer âmbito público. Então, liberdade de pensamento. Então, se surgir uma discussão sobre direita e esquerda, por exemplo, melhor regime de governo, dentro da sala de aula, qual é a função do professor e do aluno? Discutir isso. O lugar da escola é o lugar, sim, de divergências de ideias. E o poder não pode adentrar este local. Quando ele faz isso, o Jair Bolsonaro, ele está introduzindo o poder dentro da sala de aula. Portanto, atrapalhando a liberdade de expressão de ambas partes. Ou seja, atrapalhando a relação entre professor e aluno. Portanto, não cabe, dentro da sala de aula, a noção de poder. O aluno não pode pegar um celular e achar que ele está com o lado do poder da mão dele, ou por trás dele, ou do lado dele está o presidente da República falando isso. Então, é um descaso com a educação quando ele faz isso. E traz para o professor, no seu cotidiano, mais um problema aí, para ser levantado. Qual é? O professor está com 60 alunos na sala de aula, ganhando R$10 a hora a aula, tá? Nenhum estado conseguiu mudar isso. Não tem laboratório de química, de física, de biologia nas escolas. Eu, na minha casa, que sou professor de filosofia, possuo mais livros de filosofia que qualquer escola do estado, da rede estadual aqui da minha cidade. Portanto, eu tenho mais livros do que a minha escola tem, a biblioteca da minha escola tem, onde eu trabalho, né? E já passei por várias escolas, não é a escola que eu estou agora, mas passei por várias escolas. E vários professores já me contaram. Então, essa é a depredação do espaço público. Essa depredação do espaço público feito pelo próprio poder público, poder executivo, é um descaso com a educação. Então nós já temos muitas questões para resolver na sala de aula. E agora, o presidenciável aí, que agora é eleito, faz novamente isso, traz mais um problema para o professor.
na sala de aula. Ou seja, vamos ter que ficar lidando com isso, pedindo para o aluno desligar, dando as explicações que muitas vezes foge da aula. E se o professor quiser abordar isso na aula, ele pode sim, porque ele está amparado constitucionalmente pelo artigo 206 da Constituição, que são os princípios educacionais. Então, para mudar isso, tá? E se fizer alguma lei para tentar impedir o professor, essa lei é inconstitucional. Então não cabe fazer lei para isso. Não adianta querer passar no Congresso, porque para mudar isso tem que mudar a Constituição, o artigo 206. A Constituição é superior. Então não adianta criar uma lei menor querendo cercear a liberdade do professor, que não vai acontecer. Então tem que seguir justamente a Constituição. Esses são os princípios que norteiam a Constituição. Portanto, estamos amparados constitucionalmente. Ok? E ninguém vai cercear a liberdade dos professores na sala de aula. E se surgir alguma discussões sobre sistema de governo, ideologia de governo, cabe sim discutir isso na sala de aula. Por quê? Porque lá é o lugar onde acontece, segundo os princípios educacionais, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. O professor tem sim liberdade para divulgar o seu pensamento, a sua expressão. Ok? Então fica bem claro aí, todos os professores, não se intimidem com isso. Tá? E não se intimidem com qualquer lei que seja feita a partir disso. Porque essa lei é inconstitucional. Ela tem que seguir os princípios constitucionais.